Olá, bem-vindos. Essa é a segunda parte do assunto pronomes. Não é um assunto aí longo, extenso. Cabe então a você prestar atenção em cada parte para não se perder no todo. Estava falando para vocês na nossa primeira videoaula sobre o assunto pronomes, dos pronomes pessoais, aqueles que nomeiam as chamadas pessoas do discurso. Então, gramaticalmente, cada vez que você ouvir, cada vez que você vê a expressão pessoa, pessoa o quê? Que pessoa é essa, professor? São as três pessoas do discurso, ok? Que são eu, a primeira pessoa, tu, a segunda pessoa, a pessoa com quem eu falo, e terceira pessoa, o ele, a pessoa sobre quem se fala. Recapitulando, no plural eu tenho o quê? Para a primeira pessoa, nós, plural de eu, para a segunda pessoa, vós, plural de tu, e na terceira pessoa, o eles, plural de ele. Tudo bem? Lembrando que os pronomes que nomeiam as três pessoas do discurso são justamente os pronomes pessoais. Pronomes pessoais quais? Pronomes pessoais do caso reto, aquele caso em que o pronome pode funcionar como sujeito de uma forma verbal. Tudo bem? Seguindo aqui então, olha lá a nossa tabela para você se situar, para você recordar, para você aprender. Vamos olhar para os pronomes e entender exatamente quais são as formas compreendidas em cada uma das subdivisões. Então vem comigo, olha lá. Pronomes pessoais. Se eles são pessoais, são os pronomes que se referem às três pessoas do discurso. Se eles são pronomes do caso reto, lembra? São os pronomes com função sintática, o quê? Função sintática de sujeito do verbo na oração, certo? Não por acaso, quando você aprendeu a conjugar os verbos, você aprendeu a conjugar os verbos de que forma? Colocando lá eu, tu, ele, nós, vós e eles. Não foi assim que você aprendeu? Isso tem um motivo, isso tem uma razão. São justamente os pronomes que nomeiam as três pessoas do discurso e que nomeiam cada uma das três pessoas, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, tudo bem? Muita gente confunde e pensa assim, ó, nós temos 6 pessoas do discurso. Não, nós temos 3 pessoas do discurso. O que acontece é que nós temos singular e plural, ok? É por isso que a gente diz primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular e depois repete. Primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Então não são 6 pessoas, hein? São 3 pessoas que podem aparecer ou no singular ou no plural. Se é pronome do caso reto, é aquele que desempenha a função de sujeito. Então tá lá, eu, tu, ele. Lembrando que o ele tem a variação de feminino, ela. Nós, no plural, vós, eles e elas. Todos estes pronomes que funcionam sintaticamente como sujeito do verbo. Pois bem, tem os pronomes do caso reto, mas depois eu tenho os pronomes do caso oblíquo. E o caso oblíquo, você se lembra? São aqueles pronomes que têm a função de complemento verbal. Complemento verbal quer dizer o quê? Funciona ou como objeto direto ou como objeto indireto do verbo na construção da oração, ok? E daí nós temos uma subdivisão. Vejam cá, ó, nós temos os pronomes átonos, pronomes oblíquos átonos e pronomes oblíquos tônicos. E isso, professor, com que se come? Quer dizer o seguinte, o pronome oblíquo átono é o pronome oblíquo fraco, então ele tem a pronúncia menos forte se comparada do pronome oblíquo tônico. Tônico quer dizer que a pronúncia dele é um pouco mais forte. Uma outra diferença, além de na pronúncia ser um pouco mais forte ou um pouco mais fraco, é o fato de que os pronomes oblíquos tônicos, eles funcionam na oração como objetos indiretos, enquanto os oblíquos átonos funcionam tanto como objeto direto como objeto indireto. Então, pronome oblíquo átono ou função de objeto direto ou de objeto indireto e tanto faz. Pronome oblíquo tônico só como objeto
indireto. Por quê? Porque ele precisa, antes dele, na oração, de uma preposição. Então, o pronome oblíquo tônico é regido de uma preposição na construção das orações. Querem ver uma coisa interessante? Olha só. Acompanha aqui comigo. Você já deve ter visto, em alguma aula de língua portuguesa, você já viu essa frase, algum professor já comentou com você, uma oração do tipo, ó, eu vi ela. O professor vai lá e diz assim, olha, aluno, não, segundo a norma culta, não é? Segundo as regras gramaticais, o que vai acontecer nessa oração? O eu, que desempenha a função sintática de sujeito, tá ok. É isso mesmo, não é? Eu vi. Este eu é sujeito do verbo ver, ok? Então, sim, o eu é um pronome do caso reto, tá tudo certo aqui. Agora, na segunda parte, vejam lá, eu vi ela. Repare que o verbo ver é analisado de que forma? Quem vê, vê alguma coisa. Trata-se, portanto, de um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede um objeto direto, que é o que tem que aparecer aqui do outro lado. Mas, vejam só que coisa estranha. No lugar correspondente ao objeto direto, o que é que eu coloquei? Eu coloquei o pronome ela. E qual é a incongruência gramatical cometida aqui? Eu utilizei na função de objeto um pronome que é um pronome do caso reto. E lembra, pronome do caso reto só funciona como sujeito da oração. Por isso, esta clássica oração está errada do ponto de vista gramatical, do ponto de vista da norma culta. Lembrando que na norma popular, para o nosso padrão falado da língua portuguesa, uma frase como essa é ouvida ou escrita a todo tempo, não é isso? A gente vê isso com muita frequência. Eu estou te lembrando aqui daquilo que diz a norma culta, daquilo que diz a regra gramatical, ok? E aí, para solucionar esse impasse, o que acontece? Substituímos então, esse ela, que era do caso reto, não é? Por o quê? Por o a. Pelo a, que é o pronome oblíquo de terceira pessoa, na forma feminina, correspondente. Eu vi a. E aí, para não ficar a confusão de eu vi a, não é? Parece o verbo ver conjugado no passado, não é isso? As pessoas preferem dizer simplesmente que eu a vi, trazendo aqui o pronome oblíquo para antes do verbo. E essa construção do ponto de vista gramatical fica ok. Tudo bem? Eu parti do princípio que pronome do caso reto tem que estar na função de sujeito. Se for na função de objeto, eu vou usar o pronome do caso oblíquo. Certo? Nesse caso, o objeto era direto e eu optei por usar o a, que aparece aqui, ó, na categoria, né, da terceira pessoa do singular, na variação feminina. Tudo bem? Deu para entender? Então vejam lá. Me, te, se, lhe, o, a, nos, você, lhes, os e as, são todos eles pronomes oblíquos, átonos, que servem na construção da oração para desempenhar o papel, né, de objeto verbal, ok? Agora, e os outros, professor? E os oblíquos tônicos? Eles existem também para cumprir com a função de objeto verbal. A diferença é que eles são regidos de preposição. E daí nós temos mim, ti, si, opa, opa, opa. Olha isso aqui junto comigo. Ele e ela. Uai, professor, que estranho. Você acabou de falar para mim, ó, não pode o ele e o ela como objeto e agora eles estão aparecendo aqui. Então tem algum engano aí nessa história, não tem? Não, não tem, eu já vou te explicar, eu já vou te dizer quem são o ele e o ela que aparecem aqui. Repare que
quanto à forma e quanto ao som, eles são idênticos aos pronomes retos ele e ela, ok? Mesma forma, mesmo som, homônimos perfeitos, certo? Mas o ele e o ela que aparecem aqui são pronomes oblíquos tônicos, então não confunda, ok? Eles só são iguais na forma, na pronúncia, na escrita, enfim, homônimos perfeitos, mas tem outra função, ok? Eles servem como objeto, sim, porém, olha lá a condição que eu mostrei para você, quando forem regidos de preposição. Voltando lá para aquela minha frase, eu a vi, não é? Eu a vi. Por que eu não poderia deixar eu vi ela? Porque o verbo ver é verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto pede o quê? Um objeto sem preposição. Para que o ela, pronome oblíquo tônico, apareça na oração, ele deve ser regido de preposição. E de fato, ó, numa nova frase como esta, entreguei a carta para a ponto, você estranharia. Entreguei a carta para a... Como assim, professor? Para a, isso aí está incorreto, isso aí está errado. Entreguei a carta para a. O a é pronome oblíquo átono, ok? Com função de objeto. Mas nesse caso, não vai dar certo. Ele não supre a necessidade do verbo. Para que a oração fique com sentido, eu vou dizer que entreguei a carta para a... Não. Entreguei a carta para ela. E agora, eu posso fazer isso aqui? Eu posso escrever isso aqui? Posso e devo. Para ela, veja quem apareceu aqui, a preposição. Regido de preposição, quer dizer, introduzido por uma preposição, eu posso usar o ele, eu posso usar o ela, que não são os do caso reto. São os pronomes oblíquos tônicos, homônimos, não é? Dos pronomes do caso reto. Tudo bem? Entendida a diferença? Então vejam lá, nós temos também o nós, mesma coisa, homônimo do pronome do caso reto, mas para aquelas situações em que cumpre a função de objeto e em que é regido de preposição, ok? Vós, que é igualzinho também do caso reto, se, eles e elas. Então, cuidado, há formas homônimas entre os oblíquos tônicos dos pronomes do caso reto, mas só são empregadas na função de objeto indireto, que é justamente quando o objeto é regido, é introduzido por uma preposição. Tudo bem? Dando continuidade aqui, então, vejam lá. Olha o que acontece nessa charge. A família dos cubos mágicos conversa e o pai diz assim: filho, teu problema é que você é um cara muito mal resolvido. Veja lá o que ele diz. Filho, teu problema é que você é um cara muito mal resolvido. E aí acontece aqui um fenômeno muito interessante, que é o seguinte, né? Teu problema é que você é um cara muito mal resolvido. Há um desencontro entre os pronomes, porque o teu, que aparece aqui, é um pronome o quê? É um pronome da segunda pessoa. Quem é a segunda pessoa? É a pessoa com quem se fala. Já o você é um pronome da terceira pessoa. Muito embora ele sirva para cobrir o papel do tu, a pessoa com quem eu falo na língua falada normalmente é tratada por você e já não mais pelo tu. Algumas regiões ainda preferem o tu, mas no uso geral a gente observa a forma você ocupando o lugar da segunda pessoa, da pessoa com quem se fala. O que acontece aqui? Um desencontro entre as referências, já que o teu é pronome da segunda pessoa e o você é pronome da terceira. Não é? O que eu precisaria fazer aqui então para que essa oração ficasse bem formulada? Filho, teu problema é que tu és, então poderia corrigir dessa forma, tu és um cara muito mal resolvido. Ou então trocasse aqui o teu por um pronome de terceira pessoa. Filho, seu
problema é que você é um cara muito mal resolvido. E aí eu ficaria com uma oração bem construída. Então preste atenção que as provas têm cobrado muito isso. O conhecimento, né, que você tem a respeito das referências pessoais, para ver se tudo ali dentro da oração diz respeito, aponta para as mesmas pessoas, ok? Nós ainda temos como parte dos pronomes do caso reto as formas, o pronome do caso reto, no caso, os pronomes oblíquos, tá? Reto não, oblíquo, não é, dentro da categoria dos pronomes pessoais, ok? Então vejam lá, o comigo, o contigo, conosco, convosco e consigo. Por que eu não acrescentei lá na tabela na parte dos pronomes pessoais do caso oblíquo? Porque eles se tratam de contrações. Eles resultam da combinação da preposição com, não é? Com os pronomes oblíquos correspondentes. Por isso que eu deixei de fora daquela minha tabela, ok? Mas comigo, contigo, conosco, convosco e consigo estão ali dentro do pacote dos pronomes pessoais, dentro da categoria dos pronomes oblíquos, ok? Bom, nós ainda temos dentro desse pacote as chamadas formas de tratamento ou pronomes de tratamento, não é? Que também são importantes, por quê? Porque eles mostram, porque eles marcam para mim uma forma respeitosa de lidar com o meu interlocutor. Então, os pronomes de tratamento fazem parte da categoria, da panela dos pronomes pessoais, ok? E eles denotam e eles revelam o tratamento cerimonioso. São aqueles pronomes tem uma referência específica e que não são usados com tanta frequência. Por quê? Eles são usados em situações mais formais em que uma determinada hierarquia fica ali muito presente, não é? E explícita através do uso das formas de tratamento. Quando eu penso em pronomes de tratamento, basicamente, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber qual é a forma, qual é o pronome de tratamento, qual é a forma como abreviamos o pronome de tratamento e, por fim, quem é a referência, quem é a pessoa para a qual eu posso me dirigir por meio daquele pronome de tratamento. Então, só para você sentir, vejam lá, esse vossa que aparece aqui em todos eles não indica, isso é importante você saber, não indica a segunda pessoa do plural. Não, esse vossa não tem nada a ver com o vós. Todo e qualquer pronome de tratamento, para efeito de concordância, faz a concordância na terceira pessoa, ok? Como se fosse ele, como se fosse ela. Do singular ou do plural, professor, vai depender do contexto. Se o pronome de tratamento estiver no singular, terceira pessoa do singular. Se o pronome de tratamento, se os pronomes de tratamento estiverem no plural, então você coloca na terceira pessoa do plural. Então, em termos de concordância, esse vossa não tem nada a ver com o vós, você concorda, você faz a concordância com o pronome de tratamento sempre na terceira pessoa, não se esqueça. Então vejam lá, Vossa Alteza, a abreviatura, e serve para quem? Para me referir a príncipes ou duques. Vossa Eminência, a forma como abrevio, e quem é a referência, quem é que eu me refiro por meio do pronome Vossa Eminência? A Caio de Ais. E por aí vai, ok? A tabela está aqui. Você pode aí maximizar a sua tela e sobre pronomes de tratamento é isso que você tem que saber. Denota um tratamento cerimonioso, denota uma certa hierarquia, ok? São usados em contextos formais. Em termos de concordância, a concordância é feita gramaticalmente com um verbo sempre na terceira pessoa, do singular ou do plural, a depender do número em que o pronome de tratamento vai aparecer na sua oração. Tudo bem? Continuamos então na próxima videoaula. Espero vocês. Até lá. Um grande abraço.